Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. Naquele tempo, ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ergueu os olhos para o céu. Hoje, o Evangelho toca nossos esquemas mentais. Por isso, hoje, como nos tempos de Jesus, podem surgir as vozes dos prudentes para só pensar se vale a pena determinado assunto. Os discípulos são os, ao ver que fazia tarde, e como não sabiam como atender aquelas pessoas reunidas em torno de Jesus, encontraram uma saída honrosa. Que possam ir aos povoados comprar comida. Mateus 14:15. Não podiam esperar que seu mestre e Senhor contrariasse esse raciocínio, aparentemente tão prudente, dizendo-lhes: Vós mesmos dai-lhes de comer. Mateus 14:16. Um ditado popular diz: Aquele que deixa Deus fora de suas contas não sabe contar. E é verdade, os discípulos e nós também não sabemos contar, porque nos esquecemos frequentemente de acrescentar o elemento de maior importância na soma, Deus mesmo entre nós. Os discípulos fizeram bem as contas, contaram com exatidão o número de pães e peixes, mas ao dividi-los mentalmente entre tanta gente, eles obtinham sempre um zero periódico. Por isso, optaram pelo realismo prudente. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mateus 14:17. Não percebem que eles têm a Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem entre eles. Parafraseando a São José Maria, não nos seria mal recordar aqui que os empreendimentos de apostolado está certo, é um dever. Que consideres os teus meios terrenos, 2 mais 2 é igual a 4. Mas não esqueças nunca
que tens de contar felizmente com outra parcela. Deus mais 2, mais 2, mais 2. O otimismo cristão não é baseado na ausência de dificuldades, de resistências e de erros pessoais, mas em Deus que nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Seria bom se você e eu, quando confrontados com as dificuldades, antes de darmos uma sentença de morte à ousadia e ao otimismo do espírito cristão, contássemos com Deus. Tomara que possamos dizer como São Francisco, naquela oração genial: onde houver ódio, que eu leve o amor. Isto é, onde as contas não baterem, que contemos com Deus. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Possivelmente não nos encontremos em situação de dar muito, mas sempre podemos dar a alegria que brota do coração que ama Deus. Santa Teresa de Calcutá. Esses poucos pães e peixes, partilhados e abençoados por Deus, foram suficientes para todos. E atenção, não é magia, mas é um sinal que convida a ter fé em Deus. Padre Providente Francisco. A Sagrada Comunhão do Corpo e Sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor. Perdoa-lhe os pecados veniais e preserva-o dos pecados graves. E uma vez que os laços da caridade entre o comungante e Cristo são reforçados, a recepção deste sacramento reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. Catecismo da Igreja Católica, número 1416. Oremos. Senhor Jesus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus. Nós cremos em Ti. Cremos que tomaste sobre Ti os nossos fardos, os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Cremos que carregastes os nossos fardos tão pesados. Por isso, é com toda a confiança que nos colocamos em Tua presença, pois disseste: vinde a mim vós todos os que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Ó Senhor, nós te entregamos o nosso coração, a nossa vida. Só Tu, Senhor, podes salvar, curar, restaurar as nossas vidas. Fica conosco, Jesus, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.